Olá, eu sou Ana Paula, do projeto Rei Corpo contra a SIDA. Quando a AIDS foi descoberta no Brasil, na década de 80, ela veio com umas manchetes que falavam que era o câncer gay. E aí essas notícias, que na verdade não eram notícias que tinham uma base científica, eram notícias do que se imaginava que fosse, foram replicadas e foram repetidas até que uma mentira repetida várias vezes se tornasse verdade na mente das pessoas. E aí, em 93, uma atriz muito conhecida na época, chamada Sandra Brea, veio a público. Ela convocou uma entrevista coletiva para declarar, para anunciar de que ela tinha contraído HIV e de que ela dedicaria o que restava da vida dela a combater o preconceito. Por que ela falou assim? Porque naquela época não existia o tratamento que a gente tem hoje. Naquela época existia um tratamento para prolongar a vida, para minimizar os prejuízos, mas não o que tem hoje. E aí, mesmo na década de 90, a gente começou a ver crianças que nasciam com HIV, né, pela transmissão horizontal da mãe para o filho, e essas crianças começaram a ter uma sobrevida maior, que chamava era sobrevida. Então, falam assim, uma sobrevida de 10 anos, uma sobrevida de 20 anos, e hoje isso não existe mais. Esse conceito da sobrevida conseguiu esticar um pouquinho mais a vida. Esse conceito não existe mais, mas na época da Sandra Brea existia. E aí ela falou que ela começou a dar entrevistas falando inclusive sobre essa idade da infância, onde as crianças precisavam ter mais assistência. E hoje, né, o que tem de diferente da época é também a existência de tratamento específico para esse público infantil. E a Sandra, ela veio a falecer em maio do ano 2000 em decorrência de um câncer de pulmão que foi provocado por muito fumo. Acabou de passar uma moto aqui, mas eu não vou fazer outro vídeo para esse assunto não. Câncer de pulmão. Mas como tem essa situação de que as pessoas vão repetindo Sandra Brea, aidética, Sandra Brea tem AIDS, Sandra Brea, nananã, o estigma fez com que o nome dela fosse linkado ao termo AIDS. E aí, uma coisa que ela falava muito da época foi o peso do preconceito ligado à condição de ser uma pessoa que vivia com HIV. Então ela chegava a ir a restaurantes e falavam que não tinha lugar para ela. Diziam que não podiam falar abertamente, mas diziam, não tem mais lugar, está lotado, e o lugar está vazio. De uma situação onde ela estava no restaurante e passou mal, e as pessoas olhavam para ela feio. E aí o que aconteceu foi que ela começou a se isolar. E aí, inicialmente, ela chamava os amigos para frequentar a casa dela e as pessoas iam. Mas depois ela foi desistindo e aconteceu um isolamento. E no final da vida, ela estava bem isolada, mas ela recebia sempre aos sábados a visita do Neila Torraca. O Neila Torraca é um cara tão bacana que quando você vê histórias de muitos famosos em situação de dificuldade, ele é um cara que está sempre presente. E aí eu passei a admirá-lo muito cada vez que eu fui vendo uma biografia dessa. E aí a Sandra fala, a situação do câncer foi que quando ela descobriu, ela não teve mais condições de operar. Ela podia ter feito uma quimioterapia, uma radioterapia para tentar diminuir o tumor, mas não era possível. Ela tinha uma condição de que o câncer ainda acelerava mais. E aí ela nos deixou. Mas ela sempre vinha a público com um sorriso, com uma positividade, falando sobre as expectativas, a necessidade de investir na educação dessas crianças, porque a partir do momento que o tratamento melhorava, as crianças não nasciam mais como era na década de 80, que quando você tinha
um diagnóstico de HIV, aquilo praticamente era uma condenação à morte. E não mais. Conforme o tratamento foi evoluindo, ele abriu um novo horizonte, ele abriu uma chance de que aquela criança nascida com HIV pudesse fazer tratamento durante toda a vida e pudesse fazer planos. Ela podia planejar fazer uma faculdade, planejar viajar, planejar casar, planejar ter uma família, inclusive construir família com filhos próprios. E é isso. Eu queria falar hoje da Sandra Brea porque ela foi uma mulher muito corajosa, porque hoje muita gente fala sobre a condição de ser portador de HIV, e mesmo na época que a minha irmã foi diagnosticada, isso era muito levado em segredo, a gente não podia nem falar o nome AIDS. Então, e a Sandra Brea foi a público, sendo famosa, já chamou a imprensa e falou: ó, é isso, e eu vou lutar contra o preconceito. Só que o preconceito ele é tão pesado, que acabou sufocando uma voz muito importante. E é isso, só queria lembrar de Sandra Brea e deixar essa mensagem para vocês falando que é necessário que se busque o direito não só de existir, mas o direito de existir com dignidade. Então, o preconceito, ele tira a dignidade das pessoas. Então, quanto mais informações as pessoas tiverem, melhor será para todos. E como muitas pessoas ainda pensam que a Sandra morreu em decorrência da AIDS, é para você ver que quando não interessa divulgar uma coisa, a gente vive, vamos colocar assim, que a superficialidade das notícias promove mentiras. Então, tudo que for postado em internet, vamos ver o que tem por trás dessa história. Se é verdade, se não é verdade, até onde é verdade ou até onde é mentira. E aí a gente vai se libertando, a gente vai abrindo os olhos, abrindo a cabeça e se fortalecendo como sociedade, como comunidade, como pessoas. Já deu 7 minutos. Beijo, tchau, tchau.